solteira, 8 anos, você não tem vontade de encontrar um parceiro, uma pessoa que você possa realizar suas fantasias, de você casar? Você não tem vontade de ser mãe? De tudo isso, tenho. Só que quando eu falo com as pessoas que eu tenho vontade de casar, né, que eu tive endometriose, então arrancou a primeira trompinha e depois a outra. Então, tipo, eu tenho que fazer inseminação artificial. Você congelou os seus óvulos? Sim, Sim. não, Não não, congelou? mas continua bom ainda. Eu Aham. ainda ovulo, tudo mais. Aí, só que eu tenho 48 anos já, vou fazer 49 em julho agora. Aí, eu penso assim, mesmo que eu não tenha óvulos mais, eu não me incomodo em pegar de outra mulher. Não me De incomodo. poder. Mas você que tem vontade de gerar, de Tenho sentir toda a vontade de gestação. gerar e tenho vontade de adotar. Aí que as pessoas falam, então você vai ser vó pela sua idade. Eu digo, não vou ser vó. Mãe é mãe. Vó é vó. É, Entende? isso aí. As Tem pessoas idade, né? Tá, querem muito- determinar quantos quilos você tem que pesar. As pessoas querem determinar qual o seu tipo de cabelo. Agora que ela vem com essa historinha aí de ser mamãe. Ainda botou desculpa na mentriose dela. Mas assim, na época que ela dançava lá, né? Num grupo de pagode, ela tinha dinheiro, né? Pra bancar um bom médico pra ela ser mamãe, né? Por que ela não fez isso antes? Agora, depois que tá com 48 anos, quase com 50, continuando o áudio, né? O áudio, né? Acerca da Rosiane, né? Aquela dançarina, né? Que falou que tem um sonho de ser mãe. Mas assim, ó. Porque, é como eu falei a vocês anteriormente, porque ela, depois dos 48 anos, ela fala que deseja ser mãe e casar. Ainda colocou a culpa num probleminha aí, né? Num probleminha aí, né? Que ela tem, acho que é a tal da endometriose, que não deixa ela ter filho e tal. Mas assim, quando ela era dançarina de um grupo de pagode aqui na Bahia, ela tinha condições, né? Tinha condições de bancar, né? De ser mãe e bancar o tratamento. Agora, depois de 48 anos, ela quer falar isso, é? Ela quer falar isso, deseja isso, claro, né? Claro. Quem conta a vida é a esperança. Mas ela falando isso depois dos 48 do segundo tempo, foi mal. Depois dos 48 anos, aí fica difícil, né? Porque assim, ó. Porque assim, às vezes ela não quis ter filho naquela época, dos anos 90, quando ela era mais nova, quando dançava com aquele short curto, enfiado no rabo, né? Porque ela pensava assim, se eu tiver filho, vai atrapalhar a minha carreira de dançarina aqui no grupo de pagode, aqui na Bahia. E vai atrapalhar também na escolha e no acesso aos homens, né? Para o sexo, para um relacionamento. E atrapalhar a escolha dela e também dos caras terem acesso a ela, né? Tanto de forma sexual, tanto de forma madeiral, como de forma assim para ter um relacionamento com ela, porque ela via que ter família, ter filhos naquela época lá era um atraso, ia postergar a escolha dela para os homens que teriam acesso a ela, sexual, para ter uma família, ter uma família e tal, entendeu? Mas por isso que ela não quis ter filho naquele momento, naquele período lá. É a minha opinião, né? Porque eu não ando com ela para saber, mas pelo que eu vi aí no vídeo aí, que vocês viram aí, é isso, entendeu? É isso, entendeu, guerreiros? Então, ela vem com essa historinha aí de esse discurso libertário de mulher mais velha, querendo ser mãe. Isso aí é hipocrisia, pô. Se ela quisesse ser mãe, mesmo ela sendo mãe solteira, mesmo ela querendo ser mãe solteira, já novinha, naquela época lá,
dos anos 90, ela seria, velho. Ela não foi mãe porque ela não quis. Agora que ela veio com esse papinho aí. Porque às vezes ela não queria ser mãe naquela época quando ela era mais nova, porque às vezes, né? Às vezes se ela fosse mãe naquela época, mãe solteira ou algo desse tipo, com medo da rejeição, né? E às vezes a mulher mais velha, ela quer ser mãe. Ela quer ser mãe aos 40 a mais, aos 50 a mais, ter um mozão, né? Um relacionamento com homem bom, né? Com medo de ficar sozinha, porque assim, ó, a mulher não lida muito bem com a solidão, porque a solidão dela é mais emocional, é mais emocional, é mais da carência emocional. E o homem não, é diferente, porque o homem, por mais que ele seja, por mais que ele seja pobre, lascado, lenhado, ele sabe muito bem lidar com a solidão, com a sua solitude, né? Dizer melhor, solitude, porque a mulher quando tá sozinha, pode ser sapatão, pode ser lésbica, como for. Pode ser, pode ser lésbica, pode ser lésbica ou não. Ela sempre vai querer alguém para apoiar ela, porque a mulher sempre vai ter uma rede de apoio. E o homem, por mais que ele lide com a solidão, por mais que ele lide com a solidão de forma habilidosa, ele não tem essa rede de apoio. É tanto que tem homem aí ficar sozinho e não aguenta a solidão, alguns deles lá, né? E se mata, velho. E se mata porque eles não têm uma rede de apoio. E a mulher, por mais sozinha que ela tenha, que ela esteja, ela tem essa rede de apoio. E aí, essa tal da Rosiane, aos 48 anos, fica meio que se discursiu, né? De querer casar, ter filho, que mesmo que o óvulo que vai ser fecundado não seja o dela, ela deseja engravidar, mesmo que esse óvulo não seja dela. Como vocês viram aí no vídeo aí anterior. E mesmo que o óvulo não seja dela, ela se sujeita a engravidar e ter filho de um óvulo que não seja dela. Por quê? Porque é como se ela, né? É como se ela quisesse voltar no tempo e fazer o que não fez. E fazer o que não tinha coragem de fazer. O que não queria fazer. Para que... É como se ela quisesse voltar no tempo. Poupar um tempo e fazer aquilo que ela não tinha coragem de fazer. Porque a nova... Porque ela achava que ser mãe naquela época era peso. Agora que depois de velho que não é peso. Aí que vai ser peso, minha querida. Será que você vai ter força para educar uma criança? Lógico que ela é uma mulher mais madura. Mas será que ela é madura o suficiente para lidar com uma criança? Será que ela é madura o suficiente para lidar com casamento? Ter filhos? Porque na idade que ela tá, aos 48 anos, ela era para ser vovó, né? Eu também era para ser vovô, entendeu? Porque eu quase era para ser vovô, né? Mas vendo ela falando isso aí, é bem estranho, né? Porque, mas você é homem, sei o que lá, mas assim, meu querido, assim, ela, por ela ser bonita e jovem naquela época, até hoje ela é bonita, velho. Aos 48 anos, essa tal de Rosiane, a ex-dançarina, né? A ex-dançarina, né? A ex-dançarina, né? Apesar de ser bonita naquela época, ela podia muito bem, velho. Podia ter muito bem, ter uma família, velho. Ter filhos, como a Carla Pérez, por exemplo, né?
A Carla Pérez, a Sheila Mello, entendeu? A Sheila Carvalho, apesar de ela engravidar um pouco mais tarde, não foi como ela, né? Não quis engravidar tão velha assim. Elas engravidaram, minha amiga, tiveram filhos e ter família, velho. Menos a tal da a tal da Sheila Mello, né? A tal da Sheila Mello, né? Que se separou do Xuxa, né? Do Fernando Scheller, né? Do Fernando Scheller, né? O ex-nadador. Que nessa união do Fernando Scheller com, com ela, com essa Sheila Mello, né? Eles tiveram uma filha. Essa Sheila Mello, Sheila Carvalho e Carla Pérez, elas eram dançarinas, né? Dançarinas do grupo El Chan, né? Que a Rosiane, né? Na época fez o concurso para ser dançarina do El Chan, para ser dançarina do El Chan, mas só que ela perdeu para Sheila Carvalho, né? Que na época, quando Sheila Carvalho participou do concurso lá no Domingão do Faustão, na década de 90, ela era bancária, deixou de ser bancária para ser dançarina do El Chan, a tal da Sheila Carvalho. Pousou nua na Playboy, tanto ela como a Carla Pérez e a Sheila Mello, entendeu? Era aqueles tempos de ouro, né? Das dançarinas de pagode, né? Naquele momento. Não foram só elas que posaram nua, não, para revistas masculinas, mas outras mulheres também, né? Dançarinas e outras nem tanto, entendeu? Então é isso aí, meus amigos. Eu quero a sua opinião acerca disso aí. Curta, 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 comenta. Envie pro seu amigo Emangina aí que já bateu umas poetinhas, né? Vendo essas mulheres dançando, vendo revistas masculinas, né? Na época, como a Playboy, a Sex, né? A Sex, né? Que elas estiveram nuas, né? Pousaram nuas, né? Pousaram nuas nessas revistas aí. E vi pro seu colega aí, Mangina aí, entendeu? Mas eu acho estranho, né? Mas assim, ó. Apesar do aparato que a gente tem de tecnologia, de reprodução humana, é possível a mulher de 48 anos engravidar. Mas de forma natural, é quase impossível. Se ela estiver ovulando, é difícil. Mesmo ela ovulando, menstruando, é difícil. Mas se ela não estiver ovulando aos 48 anos, né? Se ela estiver ovulando aos 48 anos, é difícil dela engravidar. Mas se ela não estiver ovulando, menstruando, vai ficar um pouco complicado da engravidar. Então o jeito é a tal da inseminação artificial, né? Como ela bem falou aí anteriormente no vídeo. Mas eu sinceramente, eu não pegaria a mulher mais velha. Porque a mulher mais velha, meu irmão, já rodou por meio mundo de rola. E você, meu amigo, só tá pegando só a sobra da sobra dos caras que já comeu ela. Porque mulher mais velha é assim. Mulher mais velha é o seguinte. Quando você pega a mulher mais velha é o seguinte. Você tá pegando o resto dos caras. Tá pegando o resto que os caras já comeu. Ponto falei. Porque a mulher mais velha tá interessada em você. Porque é mais velha. Porque ela tá ficando velha. Entendeu? Porque fica mais fácil de manipular o cara mais novo. E tem outras coisas também, né? Que eu vou fazer um vídeo acerca disso. Entendeu? Então, meus amigos, um abraço aí. E que Deus te abençoe. E mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo.